estava refletindo no que eu deveria falar nesse vídeo e pedi ao Espírito Santo para que ele me dissesse o que eu deveria falar, e ele me trouxe uma passagem, me lembrou sobre Neemias, sobre a reconstrução, e a princípio veio sobre recomeço, recomeçar, quando a gente tem algo para recomeçar, aquilo que a gente começou um dia e meio que parou, né? Alguns é por parar, outros é porque não deu certo, houve algum problema e aquela obra ela ficou parada ou ela ficou destruída, como foi no caso da história de Neemias. Neemias na Bíblia, ele foi um líder que foi à frente para ajudar na reconstrução dos muros de Jerusalém após a Jerusalém ser destruída, né, pelos babilônicos. Então, resumindo a história, que não entrar a fundo, mas é bom estudar sobre, quando a gente está falando de recomeço, quando a gente está falando de reconstrução, reconstruir algo, é bom ver histórias que nos lembra o tema, né? Nos lembra aquilo que estamos vivenciando, aquilo que passamos. Então, Neemias soube do que aconteceu com o povo dele. Ele não morava mais com o povo, ele era copeiro de um rei. E após ele ficar sabendo, através de um irmão dele, do que estava acontecendo, que os muros, que os portões estavam destruídos. É como se sua casa, um exemplo, é como se a sua casa, quando é a proteção de uma cidade, os muros, os portões, na época era a proteção de uma cidade, né? Fisicamente falando, para poder proteger aquele local, precisava ter os muros, precisavam ter os portões para guardar a cidade, mas primeiramente Deus, logicamente, para quem crê em Deus, logicamente que só Ele nos protege, né? Espiritualmente falando, e fisicamente também, né? Que Ele nos guarda. Mas é necessário, quando você tem uma casa, e essa casa, ela foi derrubada, a frente da casa foi derrubado, o portão da sua casa, e a sua casa está praticamente, qualquer um pode entrar, qualquer um pode invadir, uma casa que fica indefesa. Essa casa ficou, Jerusalém estava indefesa, porque ela estava desprotegida, né, fisicamente, porque houve toda essa destruição, né? E o Neemias, ele se comoveu com a situação, se comoveu que era o povo dele, e ele no fim orou a Deus, orou a Deus sobre isso, e depois de 4 meses ele colocando diante de Deus essa situação, que ele precisava fazer algo, precisava ajudar de alguma forma, e Deus só precisa de uma pessoa, ele só precisa de uma pessoa que vá à frente, que diga: eis-me aqui, Senhor, estou aqui. Ele não disse nessas palavras, mas ele orou, ele, né, pediu a Deus para intervir nessa situação. E antes dele falar com o rei percebeu que ele estava triste com a situação, e ele abriu o coração com o rei e falou sobre aquela situação que estava passando o povo dele, e ele pediu liberação para que ele pudesse ir lá ajudar, cooperar de alguma forma nessa situação. E ele foi autorizado pelo rei, né? Ele deu material também, ele autorizou material, pessoas para ir com ele, porque quando é de Deus, né, tudo coopera para o bem. Então cooperou, e ele foi, né? Era a vontade de Deus usar a vida dele, e ele foi. E juntamente quando ele viu aquele, né, viu a situação com os próprios olhos, viu que realmente precisava intervir naquilo ali, e foi.
junto com o povo, né? Eles passaram 52 dias reconstruindo, né, os muros e reconstruindo os portões, e aquela cidade ela foi novamente, Jerusalém voltou à dignidade, né, voltou à proteção daquela cidade que havia sido destruída. Mas houve também, voltando só um pouco, houve também levantes, houve situação de Tobias, Sanbalate. Ele é um dos inimigos que quis atrapalhar essa obra. Sempre vai haver o inimigo, sempre ele vai querer atrapalhar a obra do Senhor, né? Mas ele seguiu firme, as mãos do Senhor estavam sobre ele, e ele colocava diante do Senhor, e ele foi à frente com coragem e ousadia. Ele liderou aquela reconstrução e foi reconstruído. E aquele momento que ele teve um verso que é muito bem conhecido, quando Tobias, Sanbalate estavam querendo, e Gesem também tinha outro, estavam querendo atrapalhar mesmo e querendo fazer ele cair numa emboscada, né? Deus sempre alertava Neemias do acontecido. Ele falou, quando ele recebeu a mensagem do mensageiro, aqui no capítulo 6, no verso 3, começando aqui do 2, né, ele falou que o Sanbalate, o Gesem enviaram um mensageiro pedindo que o Neemias ele fosse encontrar eles nos povoados lá da planície de Ono. Mas Neemias, sabendo, né, no verso 3, sabendo que eles planejavam fazer o mal contra ele, né, que ele já sabia que eles eram os inimigos, ele respondeu: eu estou envolvido com uma grande obra, ou uma obra muito importante, não posso ir ao encontro de vocês. Porque ele sabia que aquele lugar, se ele fosse, né, era algum plano arquitetado contra ele. Então ele diz assim: estou envolvido numa grande obra, estou envolvido numa obra muito importante, eu não posso parar. Então, com essa história, aprendemos que tem coisas que às vezes a gente vai precisar recomeçar, reconstruir aquilo que foi destruído, aquilo que foi abalado na nossa vida, algum plano que não deu certo, alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que o inimigo ele destruiu, ele saqueou, ele roubou, e a gente, com a ousadia de Deus, com a mão de Deus, ser um instrumento na mão de Deus para que ele possa reconstruir aquilo que foi perdido, aquilo que foi destruído na nossa vida. E Deus quer reconstruir. Ele não quer deixar o povo de Deus envergonhado. O povo dele, Deus só precisa de um. E da partir de um, Deus usar outros também, porque não foi apenas Neemias, mas o povo também. Ele foi apenas o instrumento inicial, mas a obra é grande e precisava de cooperadores para aquilo. Mas Neemias, ele foi o pioneiro, digamos assim, o pioneiro nessa obra, para Deus levantar ele como líder para reconstruir. Então ele só precisa contar com, ele começa com uma pessoa que diga assim: Senhor, eu sinto essa causa, o coração sofre diante dessa situação, diante dessa causa que está, porque mexia, porque era o povo dele. Quando é aquilo que é para nós é muito importante, isso vai mexer conosco. Mas a gente vai ficar ali só chorando, se lamentando? Não, a gente vai chorar, vai sentir. As nossas emoções também fazem parte. Mas a gente tem que dizer assim: eu vou me levantar como cooperadora, como instrumento do Senhor, para que Ele possa me usar
a fazer, a reconstruir o que precisar ser reconstruído, porque o Senhor está comigo. O Senhor não me deixará só nessa situação. Então, pode ter certeza que o Senhor vai usar e também vai ter pessoas para lhe apoiar nessa situação, porque Deus, Ele não nos deixa sozinho numa situação, Ele sempre levanta pessoas para nos ajudar. Então, seja a pessoa que diz: eis-me aqui, Senhor, para o Senhor reconstruir o que precisar ser reconstruído. Não vai ser fácil. A obra é grande, porque a obra do Senhor, ela nunca é pequena, sabe? Os planos de Deus diz que os planos de Deus são maiores que os meus. Tem até um louvor assim, né? Os planos de Deus são maiores que os meus. Acho que tem um louvor assim, se eu não estou enganado. Mas bem aqui ao vivo. É bem meio que espontâneo aqui, né? Então, que sejamos corajosos, sejamos fortes no Senhor, né? Que é o Senhor que nos dá coragem, que nos dá força. E possamos fazer a vontade do Senhor. Qual o plano do Senhor que Ele tem para as nossas vidas. Que possamos cumprir cada um deles, né? Chegar no final da nossa carreira e dizer assim, como Paulo falou, né? Combati o bom combate, guardei a fé. Então, que possamos fazer como Paulo, né? Que antes de finalizar a vida, né? O fim, antes de ir para a glória, fazer a vontade de Deus, não fazer simplesmente a nossa vontade, o que é confortável para a gente, né? O que é mais confortável, porque Neemias, estude, né? Neemias sobre a reconstrução, que é a parte que estamos falando, que vai do capítulo 1 ao capítulo 6. Se ele quisesse ficar no conforto, fazendo a vontade dele, né? Ele podia ficar, mas como ele era copeiro, né? Ele era copeiro, estava lá com o rei, ao lado do rei, estava passando bem, né? Comendo, bebendo, confortável, né? Assim, não faltava nada para ele não estava passando por sofrimento. Mas tinha um povo, que era o povo dele, uma causa, que o fazia sofrer e sentir a dor do outro. Nós precisamos sentir também a dor do outro. Sentir a dor de Deus, né? Assim, aquilo que Deus quer fazer, mas só precisa de um. E Neemias deixou o palácio e foi lá. Foi à frente dessa causa, foi instrumento de Deus para Deus resolver aquela situação. E ele escolheu fazer isso. Que possamos também, pessoas que vá fazer a vontade de Deus, independente se vai nos custar algo ou vai ser um pouco dolorido, mas a vitória é certa e o propósito é maior do que qualquer circunstância. O propósito, né? Como Paulo também diz, a leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que há de vir. Oh, aleluia! Então possamos meditar nisso, meditar na palavra de Deus e guardar no coração, guardar essa mensagem no coração. Que Deus abençoe e até a próxima.